Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. Será que vale a pena comprar as ações do Banco do Brasil para o ano de 2026? Será que ele é uma grande oportunidade com a queda que tem acontecido? A gente sabe que o Banco do Brasil vem caindo fortemente na cotação, mais de 29% de queda em poucos pregões. Será que é uma oportunidade ou uma grande cilada? É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final, porque eu vou revelar um segredo do Banco do Brasil que poderia fazer com que as ações decolassem de preço, fora ainda uma grande retomada nos pagamentos de provento. A gente sabe que no curto prazo o banco está pagando um provento bem reduzido. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado, eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Obviamente que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Quando a gente pega aqui o patrimônio da minha carteira, perceba que o Banco do Brasil representa 36,79% da carteira, né? O que é sim uma posição bem substancial. Claro que essa posição foi construída ao longo do tempo, né? Por isso que o banco tem toda essa representatividade. Não digo mesmo do Itaú, né? O Itaú representa 32% da minha carteira, mas ele é uma posição relativamente nova. Comecei a comprar as ações do Itaú no ano de 2025, lá para meados de outubro. O banco já tomou aqui uma proporção bem expressiva da carteira de ações do canal. Indo diretamente aqui no Banco do Brasil, pessoal, a gente já sabe toda essa novela que tem acontecido, já deve estar carecas de saber, até com raiva de mim, meus seguidores mesmo, o Pablo já falou disso várias vezes, e vou continuar repetindo, pessoal, porque são dados, né? Tecnicamente, o Banco do Brasil está passando por aumento da inadimplência no agro. O agro é o principal detrator de curto prazo no resultado do Banco do Brasil. Aumento de inadimplência, aumento de provisões e o resultado do banco tem afundado. Porém, isso aqui, como eu já falei em outros vídeos, não é um efeito, né, estrutural. Isso aqui tende a ser algo cíclico e pontual, como já aconteceu no passado. Basta o banco equilibrar a inadimplência, voltar a controlar essa onda de calotes que tem acontecido, que o resultado do Banco do Brasil vai voltar a aumentar novamente, tá? Então, assim, algo cíclico e pontual que está acontecendo com o banco, porque a margem financeira segue crescendo, a receita líquida do banco segue aumentando, o banco segue saudável, patrimônio líquido também segue crescendo, então o problema do Banco do Brasil real mesmo são as provisões, né? Quando isso aqui se equilibrar, a linha do lucro líquido vai voltar a subir de uma maneira mais expressiva. Agora a questão é, a gente sabe que o preço é o principal fator para, né, trazer um bom retorno em Banco do Brasil. Será que agora ele está num bom preço? Ó, se você está mirando na recuperação, você precisa pensar por essa lupa, tá? Você não pode comprar agora ações do Banco do Brasil pensando no curto prazo. Até porque o curto prazo ele vai ser chatinho mesmo. Você vai ter um dividendo baixo, você vai ver a ação apanhando bastante. Porém, se você pensa em médio e longo prazo, um case muito parecido com o Bradesco, você pode ter sim um potencial de retorno interessante. Por quê? Olhando-se pelo PVP, né, preço sobre valor patrimonial, esse indicador funciona muito para bancos mais cíclicos como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander. E hoje o Banco do Brasil está no nível menor da sua história, até mesmo menor do que o ano de 2021. Então perceba que ele está nas suas mínimas, né? E para o banco retomar para um valor patrimonial médio, nem vou colocar aqui no mercado de alta, vamos trabalhar aqui com as médias nesse vídeo, para a gente não ficar aqui, né, meio que trabalhando com irrealidade. Então, na verdade, o Banco do Brasil, pegando por esse múltiplo de negociação atual, as ações precisariam se valorizar 78,57% na cotação, o que seria, sim,
uma alta bem expressiva no papel, quase 100%, para você ter ideia, só para ele retomar para a média. Então, quanto mais a ação cai, mais abre margem de segurança para ele se valorizar. E os dividendos no curto prazo podem ser baixos, só que pense comigo na seguinte lógica: não é nada razoável a gente pensar que Banco do Brasil vai continuar com lucro tão baixo como está agora. Até porque basta um leve equilíbrio na inadimplência, o banco já pode voltar a dar ali seus 6 a 7 bilhões por trimestre, o que daria um lucro anual na faixa de 28 a 30 bilhões. Então, na verdade, hoje o PL do Banco do Brasil estaria de 3,96 vezes, com uma leve recuperação do lucro, que é muito barato. Se você usar o inverso do preço-lucro no Banco do Brasil, pegando aqui um payout de 45%, o Banco do Brasil poderia te distribuir um yield projetivo de 11,3% ao ano, que acaba sendo um yield bem alto. E aí vamos supor que o banco cresça uma taxa, supondo a recuperação do lucro, o ROI volte lá para casa de 20%, você cresce o lucro em 14% ao ano, somado, né, a um dividendo de 11 e mais aqui um re-rating, supondo que a ação suba 74% numa lupa de quanto? A gente tem que pegar os padrões, né, históricos de Banco do Brasil. A gente sabe que a cotação, para ela se valorizar, ela leva meio que, né, um certo tempo para isso acontecer, mas perceba que quando há grandes quedas, 2 anos depois a ação tende a dar um repique de alta forte. E aí, sei lá, poderia subir uns 70% numa lupa de 3 a 2 anos, o que dá pra gente colocar na calculadora aqui de juros compostos, ó, pegando aqui, né, na fórmula da taxa equivalente, vamos supor que o banco dê de rentabilidade só em valorização, não estou considerando dividendos, né, o banco dê aí, vamos supor, 74% de alta, para ele retomar para o valor patrimonial numa lupa de 3 anos, vamos ser aqui médio prazo. Então ele poderia dar 20% ao ano nesse período. Se você soma isso com 20, você tem um retorno embutido na ação de 45% ao ano na média, fazendo com que hoje o Banco do Brasil possa estar abrindo sim uma oportunidade rara. Para mim, o banco neste preço de 18 a 20 reais está bem descontado. Fora que o patrimônio líquido, pessoal, para quem não sabe, ele vai aumentar. Se o banco der resultados positivos, esse patrimônio vai aumentar, fazendo com que o VPA da ação suba. E aí, no fim desse ano, o VPA do banco pode ser de 35 reais. Então, se você coloca aqui um PVP projetivo na realidade, você está comprando aí um Banco do Brasil com um PVP de 0,54, o menor nível da sua história. Então, por isso que, para quem pensa na recuperação, pode ser uma tese interessante. E sim, o Banco do Brasil, quando passa por esses momentos de crise, ele tende a dar bastante rentabilidade. Ó, pega nos últimos 15 anos aqui as ações do Banco do Brasil. Para quem comprou nessas grandes quedas que aconteceram, ó, 2016 o banco deu mais de 300% de valor de alta, tá? Isso já considerando aí, né, dividendos reinvestidos e valorização. Vou pegar aqui, ó, dividendos reinvestidos. O banco deu aí 344% em 3 anos. Para quem pegou na pandemia também, olha o retornão magnífico. 200% de rentabilidade numa lupa de 5 anos. E vários outros momentos, né? Se eu listar aqui desde o Plano Real, o Banco do Brasil foi um dos maiores retornos da Bolsa. O problema é você pagar barato. O ruim é você pagar caro. Quando você compra o banco no topo, aí seu retorno tende a ser baixo. Mas se você compra descontado, compra o banco ali num preço interessante, o seu potencial de rentabilidade sim será redobrado. Até mesmo utilizando-se pela lógica do Benjamin Graham, o Banco do Brasil segue bem barato, né? Projetando uma leve recuperação no lucro, o preço justo das ações do banco estaria de R$ 54 reais. Dividido por este preço, você teria um potencial de alta de 188% na cotação. E é um banco comoditizado ligado ao agro. Então, se o agro começar a reagir com aumento no preço da soja, aumento no preço do milho, isso abre espaço para o Banco do Brasil voltar a ter um aumento de resultados mais expressivo. E é isso justamente que eu estou olhando aqui na carteira do canal. Por isso que o Banco do Brasil é a minha maior posição, representa 36% da carteira. Porque eu quero absorver com o Banco do Brasil essa recuperação, né? Tanto de resultados, eu estou visando ali uma valorização nas ações, e os dividendos, porque quando o banco voltar a recuperar, o payout do banco vai voltar a aumentar e naturalmente o dividend yield do banco também vai crescer. Então, ele continua sendo um bom pagador. O problema dele é algo pontual mesmo, por isso que eu não estou tão preocupado com o Banco do Brasil. Eu tenho esse conforto do banco, porque além de eu ter pago barato, olhando para longo prazo, o banco já vai me trazer sim uma excelente rentabilidade. Então, essa daqui fica a minha visão com o Banco do Brasil. Pablo, qual é seu veredito? Você acha que R$19 é uma oportunidade? Olha, pessoal, nada é recomendação, mas na minha visão, sim, é uma oportunidade para você que tem a paciência de esperar
3 anos ou mais, 2 anos ou mais, porque um bancão grande como o Banco do Brasil, para ele se recuperar de uma crise de crédito, né, vai levar tempo. Então é uma tese mais ali de longo prazo mesmo, de você segurar lá no futuro e colher os frutos. Não é uma tese momentânea, não é que nem o Itaú agora, né? Agora, para quem tá comprando Itaú, tá tendo só alegria, yield alto, a ação não para de subir. Não é o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá uma tese mais de recuperação gradual. Vai te aí frustrar no curto prazo, mas se você tiver paciência de esperar, eu acredito que possa ser sim um dos retornos mais interessantes olhando para o futuro. O mercado paga, né, pela recuperação. Então você pode se aproveitar desses momentos de fragilidade pontual num dos maiores bancos aqui do país. E pela forma, o lugar está barato, e se o agro acabar reagindo, o banco também pode acabar decolando na cotação. Como falamos, o retorno embutido na ação pode superar mais de 45% ao ano na sua média, olhando para o futuro. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Além dessa planilha ser totalmente vitalícia, você ainda tem acesso de maneira totalmente automatizada e pelas melhores fórmulas da bolsa, Décio Bazin, Graham, Peter Lynch e Magic Fórmula, tá? E basicamente aí, uma vez que você adquire, é sua pro resto da sua vida. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tenho o banco na carteira, sigo aí aumentando posição para longo prazo e acho sim que é uma boa empresa que está passando por um momento delicado, e quando houver a recuperação, pode acabar surpreendendo muita gente, como fez aí o Banco Bradesco. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!